Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. O programa Momento de Reflexão trata de temas diversificados e atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, conforme o que diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de toda ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter que aparece na tela, dando sua opinião, fazendo sua pergunta e dando sugestões de tema. Você também pode assistir esse programa pelo site redervc.com.br ou no nosso canal no YouTube. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema celebração. Tema de hoje, celebração. E o texto para a meditação se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 100, que iremos compartilhar com todos agora. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que palavra linda e abençoada. Deus nos orienta que nós temos que celebrar. O programa Momento de Reflexão será apresentado em 3 blocos. Vamos então ver agora o significado da palavra celebrar. Celebrar significa realizar algo importante em forma de comemoração, de festa e de divulgação, assim como o motivo e a razão de tudo aquilo que foi ou está acontecendo. Exemplo de tipos de celebrações mais conhecidos da humanidade são noivado, casamento, batismo, Páscoa, aniversário, Natal. Talvez você não tenha percebido, mas a maioria das celebrações que realizamos são bíblicas, ou seja, criadas por Deus para serem realizadas e celebradas pelos homens. Sendo criadas por Deus, devem serem realizadas conforme a orientação divina, ou seja, da palavra de Deus, e não distorcida, como alguns querem e outros consistem, ou alguns ainda endossam tudo aquilo lá. Errado. Por isso, a importância em conhecer a palavra de Deus, pois como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do engano, da ignorância, do erro, da distorção, etc. Muitas vezes as pessoas celebram algo sem saber, sem ter conhecimento, simplesmente seguindo ou copiando os outros. Mas sabemos que ninguém vai a uma festa de aniversário sem saber quem é o aniversariante. E quando chega lá, não comemoramos outra coisa ou o aniversário de outra pessoa. Incrível que todos os anos celebramos o Natal, mas infelizmente muitos não sabem o verdadeiro sentido do Natal e para tal façamos um momento de reflexão. Para compreendermos melhor um pouco sobre o Natal. E sendo assim, podemos fazer algumas perguntas para reflexão, tais como: o que é o Natal? Como e quando surgiu o Natal? Quem é o centro do Natal? Através dessas 3 perguntas e suas verdadeiras respostas, podemos ter um esclarecimento sobre a celebração do Natal. Vejamos pela primeira pergunta: o que é o Natal? A palavra Natal significa nascimento, natalício, acontecimento do nascimento de alguém. Olhe, na segunda pergunta: como e quando surgiu o Natal? O Natal surgiu há aproximadamente 2018 anos atrás, na cidade de Belém, em Judá, em Israel, na nação de Israel. E fechamos esse raciocínio com a terceira pergunta:
quem é o centro do Natal? Jesus Cristo é o centro do Natal, pois foi o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos dá a referência para o Natal. Dessa forma, todos os anos comemoramos o nascimento de Jesus e não podemos comemorar outro tipo de celebração ou festejarmos outra pessoa ou outro personagem. Seria como se fôssemos a uma festa de aniversário de uma pessoa e comemorássemos o aniversário de outro. Isso é um absurdo e parece loucura, mas infelizmente é o que muitos fazem, induzidos por grupos de pessoas, empresas e mídias, que criam confusão na mente das pessoas e propagam mentiras, e por falta de conhecimento muitos acabam fazendo sem saber o que estão fazendo, sendo simplesmente conduzidos ao erro e celebrando a ilusão, a fábula e a mentira. Embora o dia 25 de dezembro não seja a data exata do nascimento de Jesus, porém no século IV é que foi instituído esta data para celebrar o Natal, como o nascimento de Jesus Cristo. E assim, grande parte da humanidade comemora nesta data o Natal, em especial todo o Ocidente. Quem celebra o Natal nessa data ou em outra data, celebra o nascimento de Jesus Cristo. E seria uma loucura celebrar outra coisa. Sendo assim, caso você esteja comemorando outra coisa e não o nascimento de Jesus Cristo, sugerimos que você reveja os seus conceitos e que esteja fazendo um momento de reflexão, porque o momento de reflexão, esse programa, tem o papel de nos despertar a pensar e a refletir sobre a luz da verdade. Lembre-se de que muitos usam do artifício de que uma grande mentira contada durante algum tempo se torna verdade. Isso é estratégia do diabo, pois a mentira sempre será mentira e a verdade sempre será verdade. E são nos pequenos detalhes que escolhemos os destinos de nossas vidas, ou seja, viver uma ilusão ou viver uma vida verdadeira, e o real ou uma vida real. Recapitulando, o Natal só existe por Jesus, e sendo assim devemos dar honra a quem tem honra, o direito de honra, o aniversariante Jesus e não a outro. Outra reflexão que podemos fazer é, você já percebeu que o mundo todo cita como marco, como referência o termo AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo? Isso significa que Jesus é o centro de tudo até do tempo. Mas enquanto você faz uma pequena reflexão sobre isso, vamos para um breve intervalo e retornamos já com um momento de reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Celebração. Tema de hoje, Celebração. Você também pode assistir esse programa em tempo real pela Web TV no site redervc.com.br e no nosso canal no YouTube. No primeiro bloco compartilhamos o Salmo 100. Falamos da importância de celebrar e do significado de celebrar. Citamos alguns tipos de celebrações mais comuns da humanidade e exemplificamos através da mais importante celebração da Terra, que é o Natal. E esclarecemos sobre o verdadeiro sentido do Natal, sendo Jesus Cristo o motivo, a razão e o centro do Natal. Saiba que é muito importante para as nossas vidas vivermos momentos de celebração. Por meio da celebração, anunciamos, divulgamos e declaramos o acontecimento. No caso do aniversário, divulgamos o verdadeiro aniversariante e se trata
E se tratando do Natal, devemos divulgar o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus Cristo. Quando celebramos uma formatura, como exemplo o de uma formatura universitária, divulgamos os nomes e as pessoas que se formaram nas suas respectivas áreas, anunciando para a sociedade a verdade de que a partir daquele momento a sociedade pode contar com trabalhos desses profissionais. Gostaria de compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus, escrito em Cartas a Coríntios, a primeira carta a Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo de número 8, que diz assim a Palavra de Deus: Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Que palavra poderosa de Deus, nos orientando sobre a celebração e o tipo de celebração. Através dessa carta, o apóstolo Paulo estava alertando e orientando a igreja de Corinto sobre as celebrações e festas, e em especial a Páscoa. Naquele momento, o apóstolo alertava sobre celebrar a Páscoa sem Jesus, onde o povo estava desfazendo do verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Quando o apóstolo Paulo diz que não devemos celebrar com o fermento velho e nem com o fermento maligno e da corrupção, dessa forma ele estava querendo dizer que não podemos celebrar mentira, ilusão, fábula, pois são cheias de malícias e impurezas. A corrupção, saiba que a corrupção começa com a distorção das regras, com mentiras, com ilusões montadas, tentando parecer verdade. Mas o fim é o que temos visto nos últimos tempos, uma corrupção generalizada. A corrupção é a distorção da verdade, e tudo isso mesmo por ignorância, gera maldade no meio das pessoas. E o que o apóstolo Paulo encerra o versículo dizendo que sim, devemos celebrar, mas com a sinceridade e verdade. Paremos aqui para mais um momento de reflexão. E a pergunta que queremos fazer é: o que estamos celebrando em nossas vidas? De novo, o que estamos celebrando em nossas vidas? Lembramos que celebrar também é divulgar e anunciar. Sendo assim, o que estamos divulgando? Se estamos divulgando, o que estamos divulgando? Mentiras? Ilusões? Fábulas? O que estamos divulgando e celebrando para as nossas crianças? Porque elas estão atentas. Estamos corrompendo as mentes das nossas crianças, adolescentes e jovens por meio de mentiras, ilusões e fábulas? É a pergunta que temos que fazer. Pois quando ensinamos eles a celebrarem e acreditarem em uma mentira, ilusão ou fábula, corrompemos os seus pensamentos, criando uma confusão em suas mentes que irá refletir em suas vidas reais, no futuro. Muitos desses, quando adultos, continuam vivendo uma ilusão, uma mentira, uma vida dupla, enganando a si próprio, ao cônjuge, família e até a sociedade. É fruto de enganações, de viver mentira desde a sua infância. Talvez você venha questionar se uma simples celebração ou comemoração ou festa pode causar tudo isso? Sim, a forma com que celebra e o que se celebra pode gerar ou resultar em bênção ou maldição para a sua vida e a de sua família. Muitos acham que isso não tem nada a ver. É uma das coisas mais faladas por aqueles que não conhecem a verdade. Mas em pouco tempo começam a colher os resultados desagradáveis e as maldições para as suas vidas e dos seus entes queridos. Alguns somente percebem o grande erro
de celebrar o engano, a mentira e a fábula, quando a maldição já adentrou e destruiu sua vida e de sua família, lamentavelmente. Nosso alerta é para que não deixem chegar a esse ponto. Caso tenha dúvida ou não saiba, consulte pessoas que conhecem a palavra de Deus e que tenham bons testemunhos de vida e que possa orientar sobre o assunto. A quem você tem celebrado ou cultuado? E o que você tem celebrado e cultuado? A pergunta é essa. Mas não deixem ser enganados, porque toda uma vida e dessa forma comprometem os propósitos e os destinos de vossas vidas e de seus familiares. Por isso, é importante parar e fazer um momento de reflexão em sua vida, para saber o que está fazendo, se é correto ou errado, se é mentira ou verdade, se é bênção ou maldição. Precisamos pensar sobre isso. E esse programa faz isso. Enquanto você faz essa pequena reflexão, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, celebração. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema celebração. O tema de hoje, celebração. Você também pode assistir esse programa em tempo real pela Web TV no site redervc.com.br e no nosso canal no YouTube. No primeiro bloco, compartilhamos o Salmo de número 100, falando sobre a importância de celebrarmos. O próprio Deus diz isso. E falamos também o significado de celebrar. Citamos alguns tipos de celebrações mais comuns, mais realizadas pela humanidade e exemplificamos através da mais importante celebração da terra, que é o Natal. E esclarecemos sobre o verdadeiro sentido do Natal, sendo Jesus Cristo o motivo, a razão e o centro do Natal. Já no segundo bloco do programa, compartilhamos um trecho da Palavra de Deus em primeira carta a Coríntios, no capítulo 5, e nos versículos de número 8, que diz: por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Através desta carta, o apóstolo Paulo estava alertando e orientando a igreja de Corinto sobre as celebrações e festas, e em especial a Páscoa. E encerramos o segundo bloco sobre o questionamento: o que é e quem tem sido celebrado e ou cultuado por você? Fechamos com essa pergunta. E agora gostaríamos de compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus para nos ajudar na conclusão desse tema, a qual está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo de número 4, e versículo de número 22, onde Jesus disse: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui, a palavra adorar e celebrar tem a mesma relação e o mesmo sentido. Essa passagem da Bíblia Sagrada registra um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Jesus era judeu e os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Mas Jesus rompeu esse preconceito para orientar aquela mulher. Depois que Jesus revelou toda a vida errada daquela mulher como profeta que ele é, ele começou a esclarecer para ela que o fato dela não conhecer a palavra de Deus, pelo fato dela não conhecer a palavra de Deus, ela estava vivendo uma mentira, uma vida dupla, uma vida degenerada. E que também, por não conhecer a Jesus,
ela e o povo samaritano estavam celebrando e adorando outros deuses, mas não ao Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus se revela para a mulher samaritana como água da vida e oferece o perdão dos pecados, oferece uma vida reta, digna e verdadeira, onde ela saberia adorar ao Deus vivo, Jesus, e poderia celebrar a verdade e desfrutar de uma vida e uma vida em abundância e de todas as bênçãos de Deus. Jesus, o Filho de Deus, e que é Deus, é um Deus de oportunidade. Jesus é um Deus de oportunidade. E assim como ele foi ao encontro daquela mulher samaritana, que segundo a palavra de Deus, ela era adúltera e pecadora, e lhe ofereceu a oportunidade da mudança de vida, da mentira para a verdade, da aparência para a realidade, da tristeza para a alegria, da maldição para a bênção e da morte para a vida. O mesmo Jesus desejou, que ofereceu para aquela mulher passasse a celebrar ao Deus verdadeiro, celebrar a vida, Ele também quer que você receba algo especial. Paramos aqui para mais um momento de reflexão e perguntamos novamente: o que é que você tem celebrado ou cultuado ou adorado? Segundo a palavra de Deus, registrada no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sendo assim, Jesus também está falando contigo hoje. E Ele, Jesus, quer transformar a sua vida e permitir que você passe a celebrar a verdade, a vida e o Deus verdadeiro, Jesus. Quando nós celebramos a Jesus, nós divulgamos a verdade e com isso desfrutamos de tudo e do melhor de Deus, tudo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam e entregam as suas vidas para Ele. Deus quer que você celebre e desfrute de um ano novo abençoado, cheio de realizações, mas para isso é necessário entregar a sua vida ao Senhor Jesus e receber o que Deus tem preparado para a sua vida. Então poderá celebrar as conquistas de Deus para a sua família. Também poderá celebrar não somente coisas reais e verdadeiras, mas celebrar todas as conquistas e, por fim, celebrar a vida eterna com Deus, por meio do único e exclusivo Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem celebrado ou como têm sido suas celebrações. Não sei como está a sua vida agora. Passa ano e mais ano, entra ano e sai ano, e a sua vida tem sido a mesma. Mas acredite, com Jesus tudo será diferente, real, duradouro e abençoado. Pense um pouco em tudo isso que estamos compartilhando com você. Quero, neste momento, mais uma vez que você possa ter um momento de reflexão, que você possa entender que Jesus pode mudar a sua vida e a sua história. Por isso, neste momento, eu quero orar por você e por sua família, para que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis esses que estão aqui nos acompanhando. Senhor, visita estas vidas, visita suas famílias, seus lares. Senhor, toca nos seus corações, muda histórias de vida, acrescenta, abençoa, prospera. Senhor, abra um entendimento, Senhor, para que o Senhor possa reinar e, Senhor, oferecer tudo de melhor que o Senhor tem para cada um daqueles que te amam, dos seus filhos, aqueles que creem no nome de Jesus. Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um deles, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia em mais um programa Momento de Reflexão. Até o nosso próximo programa, que Deus lhe abençoe.